A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você agora através do YouTube, através do Facebook. É com muita alegria que nós recebemos a sua companhia para juntos refletirmos, rezarmos, meditarmos nesse dia especial, o Breviário da Confiança. Hoje, um dia muito especial, um dia forte, um dia profundo, um dia marcado por saudade, mas que precisa ser mais ainda marcado pela esperança. Hoje, dia 2 de novembro, é o dia em que a igreja celebra, nós celebramos os fiéis defuntos. E a gente vai buscar esta ajuda preciosa do Monsenhor Ascânio, aqui no Breviário da Confiança, para meditarmos também esta realidade, para colhermos frutos preciosos também desse dia de recolhimento, desse dia de oração, desse dia de reflexão. Nós queremos abraçar você que é ouvinte da Rádio Cultura FM, que está conosco todos os dias de segunda a sábado, acompanhando o Breviário da Confiança. De segunda a sexta, nós estamos juntos às 8 da noite. E aos sábados, o Breviário da Confiança especial nos reúne às 4 da tarde. E você que é ouvinte da Rádio Cultura pode e deve mandar uma mensagem para nós, para sabermos de onde você nos escuta, qual a sua cidade, qual a sua rua, o que é que você costuma fazer ouvindo o Breviário da Confiança, o que o Breviário da Confiança tem gerado na sua vida. O telefone da Rádio Cultura, eu passo para você agora, é o WhatsApp, você pode mandar mensagem de áudio e mensagem de texto. 88 é o código de área, 998378192. Repetindo para você anotar. 88 é o código de área, 998378192. Telefone da Rádio do Bem, Cultura FM 102.1. Cultura FM sempre acompanhando você, levando um bom conteúdo de evangelização, de entretenimento para você viver melhor, viver mais perto de Deus. Isso é viver melhor, viver mais perto de Deus. E nós queremos acolher, é claro, você que está conosco aqui fielmente, ao vivo, no Instagram. Você que está conosco ao vivo, de segunda a sábado, às 9 da manhã. Seja feriado ou não, aqui está você para juntos refletirmos e crescermos com essa maravilha que é o Breviário da Confiança, escrito por este Padre Santo, o Monsenhor Ascânio Brandão, lá de Taubaté, que Deus já chamou à sua presença, mas que deixou para nós um grande tesouro. Vamos acolhendo você que já está conosco, um abraço a Juscelia, um abraço a Silvéria, só gente boa aqui conosco neste dia 2 de novembro. Vamos acolher o Augusto, que desde cedo está aqui conosco, não é, Augusto? Como é que está o custódio, Augusto? Liduína, bom demais ter a sua presença. Berenice, seja muito bem-vinda. Regina, Berenice dizendo que foi uma bênção o Breviário de sábado com a Leidinha. Foi mesmo. Se você não acompanhou, vai lá no YouTube, vem no IGTV do Instagram, vai no Facebook, procura para ver, porque foi uma maravilha o Breviário da Confiança Testemunho, que nós tivemos sábado. O especial foi na sexta e sábado tivemos um novo especial com a Leda Maria, da Paróquia de Santo Antônio, uma jovem de 18 anos, mas uma riqueza de partilha de vida. Simone, como é que você está? Muito bem-vinda, seja bem-vinda, querida. Vamos chegando e vamos evangelizando. Vamos lá, Naudilene, juntos. Silena, mãos à obra, vamos enviar o avião da confiança. O povo talvez está dormindo, está pensando que hoje não tem o breviário. Graças a Deus estamos aqui, graças a Deus estamos aqui. E hoje você está vendo, nós estamos com a imagem bonita de São José. São José é o patrono da Igreja Universal. Nós vamos falar hoje sobre essa universalidade da Igreja, vamos falar por que é que somos católicos, o que é ser Igreja Católica. E também São José, ele pode ser invocado, não é? Para pedirmos uma boa morte. Não é? Hoje é um dia em que a gente inevitavelmente lembra desta realidade da morte, que inclusive precisamos pensar nela sempre. São Francisco chamava de irmã. Não é? Se a gente pensa mais na morte, a gente vive melhor, lembrando qual é a nossa sorte, desejando a glória do céu. E São José, você pode imaginar que morte maravilhosa teve
assistido por Jesus e Maria. Que bom se eu e você, no momento da nossa passagem para a eternidade, estivermos assim como São José, na fidelidade, tendo Jesus e Maria nos introduzindo na vida eterna. Então, São José hoje intercedendo por nós como Igreja Católica, São José, rogai por nós. São José, provede-nos, providenciai tudo para que nós não desperdicemos a ressurreição que o Senhor preparou para cada um de nós, sem exceção. Olha, eu quero dizer para você, ouviu, Eugênia? Preste atenção, Ângelo, olha, ninguém mais do que Deus quer que a gente vá para o céu. Isso é uma consolação tão grande, não é? Porque eu e você queremos, né? Queremos entrar na eternidade para viver para sempre com Deus, felizes. Nós queremos isso. Nós queremos que os nossos que já foram estejam lá e saber que muito mais do que eu, muito mais do que você, mas muito mais, Deus quer isso. E Deus tudo providencia. A gente nem entende os mistérios que Deus permite na nossa vida, mas em tudo Deus está providenciando para que a gente possa entrar na glória. Você imagina, Deus foi capaz de dar o seu Filho único para que eu e você tivéssemos a salvação. O que mais Ele não é capaz de fazer para nos salvar? A gente só precisa cooperar, a gente só não pode atrapalhar. Então é muito importante que a gente se abra a essa reflexão. Vamos lá, Edson, vamos lá evangelizar, vamos convidar mais pessoas? Vamos, Rosa Helena, vamos trabalhar, envie o avião da confiança para que muitas pessoas hoje sejam alcançadas por essa palavra linda do breviário da confiança, que vai iluminar muito este dia de hoje que nós estamos vivendo, nesta celebração que fazemos pedindo pelos fiéis defuntos. Vamos rezar? O Senhor já está conosco, precisamos abrir o nosso coração para a sua graça. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Acreditando em Jesus vivo junto a nós, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ele está vivo e nos enche da certeza de que a vida não termina com a morte, mas após a morte, se morremos com Ele viveremos para sempre. É verdade, acredite, precisamos acreditar, precisamos deixar essa esperança encher o nosso coração. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E cheios de confiança, cheios da esperança que vem da Palavra de Deus, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pedindo a intercessão de São José, patrono da Igreja Universal. São José, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vá chamando mais alguém e abrindo bem o seu coração para este nosso momento de meditação.
Breviário da Confiança deste dia 2 de novembro. O tema de hoje: pensamentos consoladores do purgatório. Segundo um dos biógrafos de São Francisco de Sales, o santo dizia e sempre repetia que, em sua opinião, devemos tirar mais consolação do que temor do pensamento do purgatório. Verdade é que, naquele lugar de expiação, são tão grandes os tormentos que não se lhes podem comparar às maiores dores desta vida. Mas, também, as alegrias interiores são lá de forma tal que não há neste mundo prosperidade nem alegria que as igualem. E quereis saber por que consola o pensamento do purgatório? Pois é o próprio São Francisco de Sales quem o vai mostrar. 1. As almas ali vivem numa contínua união com Deus. 2. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno a apresentar-se manchadas diante de Deus. 3. Purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. 4. Querem permanecer da forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dele. 5. São invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência nem cometer qualquer imperfeição. 6. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. 7. São consoladas pelos anjos. 8. Estão certas de sua salvação, como uma esperança inigualável. 9. As suas amarguras são mitigadas por uma paz profunda. 10. Se é infernal a dor que sofrem, a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura. A caridade que é mais forte que a morte e mais poderosa que o inferno. 11. O purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. Na verdade, padece-se muito no purgatório. Mas, como nos consola a certeza de que o martírio que lá se sofre é o martírio do amor e de que se tem lá o conforto da esperança. Que palavra consoladora, meu irmão, minha irmã, nesse dia em que nós somos chamados a pensar e a rezar por todos os nossos irmãos e irmãs, parentes, amigos, que porventura estejam no purgatório. E antes de entrar nesta reflexão propriamente dita, é importante que a gente possa recordar um pouco, ou se isso não é conhecido por você, esclarecer um pouco sobre esta realidade do purgatório. E para a gente entender, por assim dizer, o purgatório, a gente precisa conhecer essa realidade da nossa vida, essa realidade da igreja como um todo. Primeiro, sobre esta nossa passagem. Aqui nesta vida,
nós somos chamados a viver uma união cada vez maior com Deus. E esta união com Deus, este coração cada vez mais entregue a Deus, é este amor a Deus e, consequentemente, aos irmãos, porque dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão seria uma incoerência. A palavra de Deus diz que seria uma mentira, quem diz que ama a Deus e não ama ao irmão. Então, na medida que nós vamos cada vez mais, com a graça de Deus, com a nossa colaboração, mas não é com a nossa capacidade, não é com a nossa força, com o nosso empenho, sim, com a nossa colaboração, sim, mas mais do que tudo isso, com a graça de Deus, na medida em que a gente vai crescendo neste amor a Deus, neste amor aos irmãos, cada vez mais nos unindo a Deus, nos unindo aos irmãos, nós podemos esperar a vida eterna depois da nossa morte. Nós sabemos que todos vamos passar pela porta da morte, é inevitável, não tem como fugir dessa realidade. A gente não gosta de falar sobre ela, não gosta nem de pensar nela, mas a gente precisa falar sobre ela, a gente precisa falar nela. Se é uma realidade pela qual todos vamos passar, precisamos nos preparar. E como eu dizia, se nós nos preparamos, abrindo o nosso coração à graça de Deus, isso acontece quando a gente cria juízo, para de pecar, porque o pecado barra essa graça, o pecado fere essa intimidade, esta unidade com Deus e impede, por assim dizer, que Deus possa nos agraciar mais e mais. E Ele quer nos agraciar, nos abençoar, mas a gente precisa parar de pecar. Esse é o primeiro passo. Depois a gente precisa rezar mais, estar mais com Deus, pensar mais em Deus, buscar mais as coisas de Deus, a Bíblia, a missa, um tempo de oração, leituras como essa aqui do Breviário da Confiança, que nos aproximam de Deus, um filme, um vídeo, uma palestra, enfim, coisas que nos aproximam de Deus. Entendeu, Leni? Entendeu, Maísa? Entendeu, Sandra? A gente precisa, e se a gente faz isso, para de pecar e começa a rezar mais e a se aproximar mais de Deus, então Deus vai derramando mais e mais graças na nossa vida. Se a gente vai também aprendendo a lidar com as contrariedades da vida, com as dificuldades da vida, conformando a nossa vida à vontade de Deus, porque tudo que Deus nos permite é uma expressão também da vontade dele, além dos mandamentos, além daquilo que eu e você já sabemos que devemos fazer, né, pela nossa realidade de vida, se somos solteiros, casados, se somos religiosos, enfim. A gente também vê nos acontecimentos da vida a manifestação da vontade de Deus. Pois muito bem, se a gente vive assim e chega à morte numa realidade de perfeição, amando a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e amando aos irmãos como a nós mesmos, o padrão é esse. Se nós chegamos ao final desta vida amando ao Pai e aos irmãos com o amor de Jesus, fazendo aquilo que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, se com a graça de Deus, volto a dizer, não com a nossa força, mas com a nossa cooperação, atrapalhando menos e cooperando mais, e buscando mais, se chegarmos assim, e Deus tudo fará para que cheguemos à morte assim, como São José chegou na fidelidade, vivendo aquilo que Deus queria. Aí nós vamos para o céu. Então no céu estão aqueles que no momento da morte estavam com o coração plenamente unidos a Deus. É claro que pode acontecer situações assim extraordinárias, né, especialíssimas, em que Deus concede uma graça imensa a alguém. Ali no momento da sua morte, se essa pessoa abriu de tal forma o coração e recebeu aquela graça imensa de conversão, de santificação, tudo praticamente ao mesmo tempo. A gente tem isso, por exemplo, no episódio do bom ladrão. Então, o bom ladrão estava na cruz por ser um criminoso, mas ali, nos últimos momentos de vida, ele estava perto de Jesus, ele abriu o coração para a salvação e ele acreditou. Ele acreditou e acreditou de um jeito tremendo, não é?
Porque uma coisa é acreditar em alguém que está fazendo milagres, em alguém que está dizendo coisas maravilhosas, mas você acreditar em alguém que está sendo crucificado junto com você. Então Deus viu aquela fé imensa de Dimas e concedeu a ele a salvação, e concedeu a ele a glória do céu e disse: hoje mesmo, você não vai ter que esperar nada, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas de maneira ordinária, a gente não pode ficar correndo esse risco de deixar para abrir o coração para Deus na hora da nossa morte. Não precisa nem explicar isso. Por isso que eu e você devemos abrir o coração para Deus hoje, agora, sem demora, para que Ele possa cada vez mais nos levar a melhor amar ao Pai e aos irmãos. Jesus quer fazer isso na minha vida e na sua. Porém, se eu e você chegamos ao momento da nossa morte, não tendo feito nesta vida todo este caminho de aperfeiçoamento, todo este caminho que Deus quer fazer e só Ele pode fazer de santificação, mas se nós chegarmos ao final desta vida, tendo uma amizade com Deus, embora ainda não perfeita, mas uma amizade com Deus, ou seja, não chegarmos nesta vida numa situação de pecado grave, mesmo ali nos últimos instantes da nossa vida, se nos abrirmos ali, buscarmos assim com um arrependimento muito sincero, a graça de Deus, o perdão de Deus, é possível, a palavra é essa. Ninguém pode garantir nenhuma coisa e nem outra, só na eternidade nós vamos ter essa certeza. Ninguém pode garantir que alguém é santo, a não ser a igreja, e aí por isso que a igreja canoniza, a igreja faz a lista daqueles que são reconhecidos como santos, mas ninguém, nem mesmo a igreja, tem uma lista das pessoas que foram para o inferno. Porque, como nós citamos agora o exemplo de Dimas, pode ser que aconteça algo que só entre a pessoa e Deus ali, no momento da sua passagem. A questão é que, se chegarmos a esse momento, não plenamente aperfeiçoados, santificados, mas também não chegarmos a este momento na inimizade com Deus, dentro de uma realidade de pecado grave, de rejeição de Deus, até na hora da nossa morte, nós não podemos ir nem para o céu, mas também não é o caso de irmos para o inferno, porque estamos numa situação intermediária. Então a gente poderia buscar na palavra de Deus, existe maneiras de encontrar ali na Sagrada Escritura, não existe com todas as letras a palavra purgatório, mas existem passagens bíblicas que nos dão a entender, com a ajuda da igreja, com a ajuda do Espírito Santo, que essa realidade existe. Nos ensinamentos da igreja também isso está atestado, isso está confirmado, e Jesus deixou a igreja para continuar dizendo aquilo que Ele queria nos dizer, para nos fazer entender aquilo que Ele nos disse. Então, por isso que o que a igreja nos diz, o que o catecismo da igreja nos diz, deve ser acolhido como verdade, porque ela recebeu de Jesus esta autoridade. Mas o próprio bom senso, se você reflete comigo, pode nos ajudar. Se alguém morre numa situação intermediária, ou seja, ela não está plenamente santa, mas ela não está vivendo uma realidade absurda e plena de pecado. Seria a mesma coisa, vamos trazer aqui para uma realidade humana para você entender. Você tem diante de você um criminoso, assassino, alguém que cometeu os crimes mais bárbaros de um lado. E do outro, você tem alguém que, num momento de fraqueza, talvez, embora isso não justifique, mas numa hora de desespero, pegou alguma coisa que não era sua em um mercantil, por exemplo, né? Roubou alguma coisa. Então, você concorda comigo que dá a mesma pena
A mesma condenação para este assassino bárbaro e para este ladrão por ocasião, digamos assim, né? Não tirando o erro, roubar é sempre um erro, mas a circunstância em que aconteceu, o que lhe moveu, existe uma diferença grande. Você concorda, seu Lourival? Hein, Maria Tereza? É ou não é algo muito diferente? É. Então, se nós, que somos assim, em comparação com Deus, muito limitados, conseguimos perceber essa diferença, e se dependesse de nós, faríamos o que é justo, ou seja, para este criminoso bárbaro, uma pena muito, muito, muito maior. É justo que ele receba uma pena grande. Para este que cometeu um crime muito menor, ele não pode ser inocentado, ele cometeu um erro, ele cometeu um pecado. Mas existe um disparate, existe uma diferença muito grande. Então, se nós conseguimos perceber isso, imaginemos Deus, que é plenamente justo. Se no céu não pode entrar nada de impuro, mas porque essa exigência é por conta de uma realidade, no céu está o esplendor de Deus, a glória de Deus. E só os puros de coração verão a Deus, conseguem resistir ao esplendor daquela glória e, por uma questão de justiça também, se abriram à graça de Deus para lá estarem. Se no céu só pode entrar alguém que foi plenamente purificado, santificado, e alguém que está numa situação intermediária iria para o inferno juntamente com esse criminoso tremendo? Não. Então existe. Vamos ficar só no bom senso. Existe uma realidade intermediária chamada purgatório. E o nome purgatório vem de purificação. É como se fosse um purificatório, né? O purgatório é um local, na realidade, é um estado, é uma realidade, a gente fala um local para facilitar, mas essas realidades após a morte, elas são realidades que têm critérios diferentes do nosso. Por exemplo, aqui a gente tem o tempo, né? Lá não tem relógio, lá não tem tempo. Não dá para ter esse critério do tempo. Aqui a gente tem um espaço, né? Eu estou dentro de uma capela, tem paredes e tal. Então lá não tem paredes. É um estado da alma, é uma realidade que nós não temos como tocar assim com toda concretude aqui nesta vida. Apenas reflexões que ajudam a nossa compreensão. Então, este estado, esta realidade, que é o purgatório, ela é uma realidade de purificação. Para quê? Para que aquilo que aqui nesta vida não foi plenamente purificado, lá possa ser aperfeiçoado. E dali a pessoa, após esse tempo de purificação, ingressa no céu. E essa já é uma consolação do purgatório. Antes da gente entrar nessa lista maravilhosa que São Francisco de Sales fez para mim, fez para você e o Monsenhor Ascânio nos trouxe como recordação. Uma grande consolação é que ninguém desce do purgatório para o inferno. Não. Do purgatório só se sobe para o céu. Se a gente vai imaginando isso em uma maneira visual, não é? De camadas, né? Então nós teríamos lá no alto a glória do céu, lá embaixo a tristeza do inferno. E essa realidade intermediária que é o purgatório. Mas como eu dizia, do purgatório ninguém desce. Quem está lá, por mais que tenha que esperar, no céu vai entrar. E isso já é uma grande consolação. O purgatório, na realidade, ele é uma expressão maravilhosa, não só da justiça, como a gente refletiu agora há pouco, mas, podemos dizer, mais ainda, da misericórdia de Deus. Deus nos dá esta possibilidade. Agora, atenção, a gente não pode se acomodar e achar que vamos levando a vida de qualquer jeito, porque qualquer coisa depois tem um purgatório. Não. Ninguém chega à toa no purgatório, não.
Para chegar no purgatório, você tem que ter esta busca de amizade com Deus. Você tem que, de alguma forma também, com a graça de Deus, fazer por onde. Não é levar a vida na gandaia e dizer, não, depois a gente ajeita isso lá no purgatório. Primeiro, só pensar isso já lhe candidata ao inferno, né? De alguma forma, porque que amor é esse? Você já imaginou um marido, né, dizer isso para uma esposa? Olha, eu vou fazer o que eu quero aqui, vou bagunçar com o nosso casamento, mas depois lá no finalzinho da minha vida a gente vai e se ajeita. Que é isso? Né? Que amor é esse? Então, se eu digo isso para Deus, eu estou de alguma forma já dizendo, eu não te amo, e eu não quero lhe amar. E amar significa me aproximar de Deus, amar significa fazer a vontade de Deus. Quem ama se aproxima, se une. Quem ama quer fazer o que o outro quer o querer do outro, quer essa conformação com o outro, quer essa unidade com o outro, não é? Então, querer amar a Deus é querer cada vez estar mais perto de Deus, cada vez mais fazer a vontade de Deus. Agora sim, se fazendo isso, buscando isso na minha fraqueza, na minha limitação, por tantas coisas que aconteceram na minha vida, eu não consegui chegar numa perfeição maior, por mais que Deus tenha feito tudo o que podia, aí sim, eu estou dentro da realidade do purgatório. Importante dizer isso para que esta consolação não vire uma acomodação. Deus não quer que a gente se acomode. Eu e você precisamos desejar o céu. Pensando sobre isso, aí vem a realidade que eu dizia lá no início, sobre a catolicidade da igreja. A igreja é católica, a palavra católica significa universal, porque ela abraça não só a realidade desta vida, mas também a realidade da outra vida. Então nós temos, podemos dizer assim, a igreja distribuída em 3 partes. E tudo é a mesma igreja, católica, apostólica, romana. Por isso é católica, por isso que é universal, vai além das fronteiras desta vida. Nós temos a igreja que somos nós, eu e você que estamos aqui, ainda estamos aqui, nesta terra, estamos pelejando, né? Estamos buscando, estamos militando, né? Quando a gente fala em política, né? Tem as pessoas que são militantes, né? São aquelas pessoas que estão na peleja, né? Lutando, né? Ali para que aquele partido seja bem sucedido. Ponto. Então, quem na igreja está aqui nesta vida pelejando, se esforçando, militando, é chamada igreja militante. Então, a igreja militante sou eu, é você, Samira, é você, Leni, que está aqui nesta vida pelejando para ser santo, pelejando para fazer a vontade de Deus, pelejando para amar, militando nesta intenção de servir, de colocar a vida a serviço. Caindo, levantando, se confessando, comungando, somos a igreja militante. Muito bem, aqueles irmãos que depois de militar, depois de pelejar, depois de se esforçar, depois da graça de Deus acolher, chegaram ao final desta vida na união perfeita com Deus. Que maravilha! Se isso acontecer comigo e com você. Esses irmãos entram direto no céu. E eles estão agora triunfantes, eles estão na glória, eles são santos e santas, entraram na glória, estão triunfando com Jesus e não deixaram de ser igreja e continuam unidos a nós. Eles são agora a parte da igreja que nós chamamos de igreja triunfante. Nós celebramos eles ontem, no dia 1º, hoje é dia 2 de novembro, no dia 1º, a igreja celebra todos aqueles que já triunfaram, aqueles que já chegaram no céu. A igreja triunfante, a Jerusalém celeste. Se Deus quiser, eu e você um dia vamos estar lá. Mas existe uma outra parte da igreja, não só a militante, eu e você que estamos aqui na peleja, ainda nesta vida, não só a igreja triunfante, aquela que já está na glória, triunfando com Jesus no céu para sempre, onde não tem mais sofrimento, onde não tem mais tristeza, onde não tem mais morte, igreja triunfante, e rezam por nós. Lá está São José, Nossa Senhora, todos os santos que você conhece, Santa Teresinha, São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, Santo Antônio,
também aqueles nossos parentes, aqueles nossos amigos que já chegaram lá, que a gente nem sabia que já estavam lá, mas já estão lá, ou talvez até no nosso coração a gente tenha certeza que já estão lá. Por isso a festa, a solenidade de ontem fala de todos os santos, né? Porque a igreja só dá a confirmação de alguns, mas tem muito mais gente lá, graças a Deus. Agora, além dessas duas partes da igreja, tem uma parte da igreja que está padecendo e esperando para entrar no céu. É uma igreja que está sofrendo, mas é um sofrimento, como a gente hoje leu e vai daqui a pouco retomar, é um sofrimento de purificação, aguardando a entrada na glorificação. Essa igreja padecente, a gente celebra hoje. Então hoje, quando a gente celebra os fiéis defuntos, a gente lembra de uma forma especial da igreja padecente, da igreja que está na expectativa da entrada no céu. Como nós não temos uma certeza absoluta, não é? A não ser pelaquela lista que a igreja deu de quem foi canonizado, de quem foi canonizada, então nós rezamos por todos que morreram buscando a Deus fielmente. Então, se esta pessoa por quem a gente rezou hoje já estiver na igreja triunfante, não se perde a oração. Ela foi já celebrada ontem, eles nem precisam mais das nossas orações, a gente rezou ontem mais para lembrar que eles estão lá, para desejar estar lá com eles também, para receber graças pela intercessão deles. Então, se alguém por quem você rezou ou vai rezar no dia de hoje já está lá, sua oração não foi perdida, né? Ela vai ser de alguma forma retribuída, né? Essa pessoa com certeza está agradecida e vai estar rezando por você. Mas, atenção, se essa pessoa por quem você rezou ou vai rezar estiver no purgatório, essa oração é muito importante para que o quanto antes ela entre no céu. Então a igreja reserva um dia para que isto seja lembrado por mim e por você, e nós nos sintamos também unidos a estes irmãos e irmãs. Na realidade, todas essas pessoas estão vivas, ou no céu ou no purgatório, e somos uma só igreja, vivemos numa comunhão, a igreja chama isso de comunhão dos santos. Não é uma realidade bonita? Agora, hoje nós vamos falar aqui no breviário, com a ajuda de São Francisco de Sales, especificamente da igreja padecente, mas ao mesmo tempo colhendo dali ensinamentos para mim e para você que estamos aqui vivendo essa realidade ainda como igreja militante, querendo demais um dia ser igreja triunfante lá no céu e sabendo que Deus quer muito mais do que a gente. Então, alguém que conheceu muito a vida de São Francisco de Sales, diz o Monsenhor Ascânio, dizia com muita convicção que São Francisco de Sales repetia que, na sua opinião, e é bom ouvir a opinião dos santos, né, quando eles trazem os seus ensinamentos, que nós temos que tirar mais consolação do que medo do purgatório. Agora vamos pesar isso direitinho para a gente não transformar consolação, como eu dizia, em acomodação. São Francisco de Sales diz, a gente tem que ter mais consolação do que medo do purgatório. Só que ele ao mesmo tempo, ele chama atenção para isso, por isso que eu digo, não pode virar acomodação. Ele diz, verdade é que naquele lugar de expiação, de purificação, que é o purgatório, são tão grandes os tormentos que não se lhe podem comparar às maiores dores desta vida. Você está entendendo? Vamos pensar nas dores que nós já sofremos nesta vida, nas grandes dores que nós conhecemos, assim, pelo menos de ouvir falar que existem nesta vida. São Francisco de Sales está dizendo que os tormentos do purgatório, eles são muito maiores, nem se podem comparar com as maiores dores desta vida. Então dá para perceber que não é também um lugar de passar umas férias. Não é uma sala de espera
para o céu, assim, com um ar-condicionado, né? Com alguma coisinha para você ficar comendo enquanto espera a hora de entrar. Não, é um lugar de espera? É um lugar de esperança? Sim, e viva, mas é um lugar de sofrimento. A gente não pode esquecer disso. Agora, este sofrimento grande, muito grande, maior do que qualquer sofrimento aqui desta vida, ele é aliviado por uma outra realidade. Isso é lindo que São Francisco de Sales disse. Também muito maior do que o que temos aqui nesta vida, que são as alegrias. Olha que coisa linda, São Francisco de Sales está dizendo que no purgatório as almas têm mais alegrias interiores, porque ali não tem corpo, né? Só alma, o corpo vai vir depois na ressurreição. Então, as alegrias interiores das almas que estão no purgatório são de tal forma que neste mundo nós não temos nada igual, nem de prosperidade, não tem nenhuma alegria deste mundo. Olha que coisa interessante que São Francisco de Sales diz. Não tem nenhuma alegria deste mundo que se compare com as alegrias interiores que a alma experimenta lá no purgatório, mesmo em meio a grandes tormentos, porque elas estão sendo purificadas. E aí ele vai dar uma lista, que a gente vai fazer assim de uma forma muito rápida com você, por conta do tempo. A gente já leu, a gente vai só retomar para você fixar, para você aprofundar. Ele dá uma lista de consolações lá do purgatório. E eu queria que você, ao mesmo tempo, na medida que a gente vai fazer a releitura dessa lista, entendeu, Karine? Entendeu, Eric? Viu, Aparecida? Na medida que a gente vai fazendo essa releitura, eu quero também dizer para você que nós podemos, de alguma forma, antecipar essa purificação. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que lá já estão, eles estão vivendo essas consolações. Bendito seja Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, que lhes permitiu esta possibilidade de purificação após a morte. Mas eu e você, igreja militante, ô Fred, presta atenção, nós ainda estamos com a possibilidade de não ter que passar por lá. Então vamos nos consolar com a realidade daqueles que lá já estão e vamos rezar e vamos inclusive oferecer as nossas orações. Aqui é um assunto muito extenso, depois dá uma pesquisada na internet sobre indulgências e você vai ver como é que você pode, com o tesouro da igreja, antecipar o ingresso das pessoas que estão lá, talvez pessoas da sua família, amigos, na glória do céu. Tem essa possibilidade, é o Deus maravilhoso, Deus cheio de misericórdia. Mas nós que aqui estamos, podemos antecipar essa realidade do purgatório aqui nesta vida, que será uma realidade, de certa forma, mais favorecida ainda. Porque aqui nós estamos com algumas condições de sermos agraciados para, no céu, ingressarmos de uma forma direta após a nossa morte. Vamos fazendo esse paralelo. Vamos lá, rapidamente. Número 1, consolação do purgatório. As almas ali vivem numa contínua união com Deus. A gente pode entender assim, quem está no purgatório não peca mais. Essa união com Deus não é a união que tem lá no céu, a visão de Deus, estar com Deus para sempre. É a união para dizer, já existe uma amizade com Deus. E o que é que fere a nossa amizade com Deus? É o pecado. Aqui nessa vida, muitas vezes, nós estamos unidos a Deus, aí pecamos, nos desunimos de Deus. Nos confessamos, estamos unidos a Deus. Aí pecamos, nos desunimos de Deus, ficamos inimigos de Deus. Lá no purgatório, ninguém peca mais. E se não peca mais, eles estão sempre unidos a Deus. A gente podia viver sempre unido a Deus nessa vida, não é não? Vamos parar de pecar? Se a gente parar de pecar, é possível? É possível. Com a graça de Deus, é possível tomar essa decisão. A gente até diz isso quando a gente vai se confessar. Prometo nunca mais pecar. Vamos parar de pecar e vamos permanecer unidos a Deus? Segunda consolação do purgatório, estão perfeitamente conformadas as almas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer.
Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno ou apresentar-se manchadas diante de Deus. Olha que coisa linda. Lá no purgatório, as almas estão perfeitamente conformadas à vontade de Deus. Ninguém ali está revoltado com aquele sofrimento. Gente, é impressionante isso que São Francisco de Sales disse. E é verdade. Ele diz, ali, quem está no purgatório e que tem total clareza que está lá precisando se purificar para no céu entrar. Se o paraíso se abrisse, eles preferiam ir para o inferno do que chegar diante de Deus sem a devida purificação. E nós, que estamos aqui na militância, nós estamos buscando querer o que Deus quer. Se a gente fizer isso, a gente vai antecipando essa purificação, essa purgação, você está entendendo? Será que nós estamos buscando nos conformar à vontade de Deus? Importante. Terceiro, purificam-se, reforço o que foi dito antes, voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. Você sabia que os sofrimentos desta vida podem ser vividos como uma forma de purificação? De entendermos que ali, naquele sofrimento que Deus está nos permitindo, não nos causando, mas nos permitindo, existe um querer de Deus e nós podemos antecipar esta purificação voluntariamente, amorosamente, como os nossos irmãos da Igreja Padecente estão fazendo. 4. Querem permanecer da forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dEle. Porque eles sabem que aqueles tormentos, aqueles sofrimentos, por mais demorados que sejam, é a vontade de Deus para tê-los no céu. Quantas vezes nós, da Igreja Militante, nas demoras de Deus, nas dificuldades que Deus vai nos permitindo, nos sofrimentos que Deus vai nos permitindo, não temos este mesmo querer. Não queremos agradar a Deus no tempo que Deus está nos pedindo. E acabamos nos revoltando e até nos afastando de Deus. Para você ver que a gente pode aprender com a Igreja Padecente também, não só ajudá-la, mas aprender com ela e antecipar essa realidade. 5. São invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. Lá não se peca mais, lá não se tem mais nem essa realidade das imperfeições. Ali, o que tinha de ser feito de certo já foi feito, o que tinha de ser feito de errado já foi feito nesta vida, agora só resta a purificação, o acolhimento da vontade de Deus. Então ali não tem mais impaciência, existe uma conformação com a vontade de Deus. Aí você pode estar dizendo, mas será que é possível nessa vida eu não ter mais impaciência? Com a graça de Deus, sim. Quem começa a viver uma união íntima com Deus, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e vai antecipando essa purificação nessa vida, chega a esse ponto. Nós temos nas histórias dos santos e santas, algumas a gente já citou aqui, em que a pessoa não tem mais impaciência, não tem mais essas imperfeições que a gente tem em tão grande número. Outra consolação do purgatório: amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. Ali existe amor, amor a Deus. O amor que eu e você precisamos buscar nesta vida, para não ter nem que passar por lá. Amar mais a Deus do que a si. A gente tem um amor próprio muito grande, gente. Nós somos muito cheios de vontade. Por isso que a contrariedade purifica a nossa vontade e nos leva à santidade. Para que eu e você, nesta vida, antecipando o purgatório, olhando o exemplo dos irmãos que lá estão, possamos ter um amor simples, puro e desinteressado. Quantos de nós buscamos a Deus com interesse? Vamos ser sinceros. Para pedir isso, para pedir aquilo outro. 7. São consolados pelos anjos. Olha que coisa linda. Lá no purgatório, Deus é tão bom que permite que os anjos estejam consolando aqueles que lá estão, animando-os, dizendo: coragem,
Aguentem firme. Vocês sabem que é para o bem de vocês. Logo, logo o céu vai chegar. Que coisa maravilhosa. E nós podemos pensar que o nosso anjo da guarda vai estar sempre conosco, nos acompanhando até chegarmos à glória. E ele já está conosco. Vamos agora, então, nessa vida, ainda como igreja militante, vamos acolher a consolação, a ajuda dos anjos. Você tem recorrido aos anjos? Você tem lembrado que você tem um anjo da guarda? Você tem recorrido a ele? Você tem pedido a ajuda dele? Vamos fazer isso, gente. A gente precisa. Agora, já agora. Assim como os irmãos lá no purgatório estão sendo consolados pelos anjos. Oitava consolação do purgatório: estão certas de sua salvação como uma esperança inigualável. Quem está no purgatório não tem mais dúvida que vai entrar na glória. Eles têm uma esperança inigualável da salvação. Eles sabem que vão para o céu. Eles sabem que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Eu e você, nós temos tido esta certeza, nós temos deixado esta esperança mover a nossa vida, a certeza de que Deus quer muito mais do que eu e você nos levar para o céu. Vamos deixar crescer essa esperança agora, já agora, no nosso coração. Ela cresce pela oração. 9. As suas amarguras são mitigadas por uma paz profunda. Estão vivendo uma amargura, estão vivendo um sofrimento, é verdade, mas as almas do purgatório, mesmo em meio a esse tormento, diz São Francisco de Sales, elas têm uma paz profunda. Porque elas sabem que estão na vontade de Deus, estão sendo purificadas por Deus para estarem um dia eternamente com Deus. Isso traz paz. Elas se abrem a essa assistência de Deus, a esta graça de Deus. Eu e você nessa vida enfrentamos amarguras, mas nós podemos viver esse tempo também como um tempo de purgação, como um tempo de purificação, deixando que venha ao nosso coração, além das amarguras, a paz, a consolação que vem de Deus. E Deus quer fazer isso. Deus quer nos apacentar. Quem vive na amizade com Deus, mesmo em meio às amarguras, às dificuldades, sente esta paz no coração. Como os irmãos lá no purgatório, mesmo sofrendo, vão percebendo. 10. Se é infernal a dor que sofrem, a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura, a caridade que é mais forte do que a morte e mais poderosa que o inferno. A caridade é o amor. Deus é amor. Eles estão sofrendo, mas estão sendo amados por Deus. É totalmente diferente do sofrimento do inferno. Totalmente diferente. Porque no inferno as pessoas decidiram ir para lá. A gente tem uma impressão que Deus pega assim a mão e joga a pessoa no inferno. Não. Gente, é algo tremendo. Mas quando a pessoa morre e nem no último instante da sua morte ela se converte, ela resolve ser amiga de Deus, ela morre como inimiga de Deus. É como aquele ditado, aonde a árvore cai, ela fica. Então, essa pessoa, depois da morte, ela vai, podemos dizer assim, com os próprios pés para o inferno. E lá no inferno não existe nenhuma forma de consolação, é só tormento, é só sofrimento, sem paz, sem Deus. Percebe a diferença? Olhando para essa realidade do purgatório, eu e você devemos também buscar esta antecipação da purificação do purgatório na nossa vida e mesmo em meio aos sofrimentos, deixar que o amor, que é a caridade, o amor que é Deus, o amor que está no nosso coração, que foi derramado no nosso coração, o Espírito Santo, ele pode ir nos dando esta compreensão, esta consolação, por mais difícil que seja a dor, e experimentarmos ternura, porque
o amor, a caridade é mais forte do que a morte. É por isso que termina assim São Francisco de Sales, no número 11, dizendo que o purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. É verdade que se padece muito no purgatório, mas como nos consola a certeza de que o martírio que lá se sofre é o martírio do amor e de que se tem lá o conforto da esperança. Se encararmos assim também os sofrimentos desta vida, como permissões amorosas de Deus, para que sejamos purificados, para que a nossa vontade adoecida vá sendo ordenada por Deus para o amor, elevada por Deus, nós também podemos, apesar das dores, das dificuldades dessa vida, entender que estamos sendo preparados para o céu. Estamos vivendo dificuldades, sofrimentos, mas vamos entender também que é um martírio do amor e vamos deixar que o nosso coração se encha de esperança, porque estará valendo a pena, como vale a pena para os irmãos que estão no purgatório enfrentar tudo aquilo que eles estão enfrentando. Eles sabem que vale a pena. Vamos rezar por eles, vamos rezar por nós. Senhor, hoje nós queremos nos unir, como fizemos ontem, com a igreja triunfante, nós queremos nos unir hoje, Senhor, à igreja padecente. Aqueles irmãos e irmãs, talvez pessoas da nossa amizade, pessoas da nossa família que lá estão, aguardando ansiosamente a entrada no céu. Senhor, que as nossas orações pelas almas do purgatório possam chegar até elas em forma de graças. Que os teus anjos, Senhor, possam consolar cada vez mais esses irmãos e irmãs através das nossas orações, das missas que pedimos para que se celebrem em sufrágio de suas almas, pelas orações que hoje fizemos ou vamos fazer na visita aos cemitérios, que eles se sintam abraçados por nós, consolados por nós, assistidos por nós através das nossas orações. E que possam, Senhor, o quanto antes, pela tua bondade e misericórdia, ingressarem na glória eterna. Mas, Senhor, nós te pedimos por nós que aqui estamos, que nós compreendamos também essa possibilidade de antecipação do purgatório que o Senhor vai nos dando, na medida em que compreendemos o que sofremos e nos abrimos à tua graça e buscamos, através das dificuldades desta vida, viver esta purificação, viver esta santificação que o Senhor deseja muito, muito, muito mais do que nós. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Se você gostou, se lhe edificou, compartilhou. Então envia para outras pessoas, para que elas também sejam edificadas, animadas, movidas por essa palavra, esclarecidas por esta palavra. Um abraço grande, até o próximo Breviário da Confiança, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau!